Estes são os novos fones SoundBeats Opera 03 e Opera 05. O 05 é a versão mais top e tem uma boa diferença de preço entre eles. Mas os dois têm exatamente as mesmas especificações que são de ponta e os recursos como ANC, modo ambiente, aplicativo, ótima autonomia. A única diferença é que apesar de os dois terem drivers dinâmicos de 12mm, o Opera 3 utiliza uma armadura balanceada única e o Opera 5 utiliza uma armadura dupla, o que vai entregar uma diferença no som e eu vou comentar mais sobre isso. Bom, eles têm pontos positivos e alguns bem negativos que eu vou comentar nesse vídeo, inclusive explicando qual o cronograma de envio dos produtos de quem comprar ele na Kickstarter. E você pode acessar também minha tabela comparativa, que já estão adicionados lá no meu ranking para comparação com vários outros fones, tá? Os links para a compra dos fones e também para acessar a tabela gratuita estão aqui na descrição. Bom, então tá aqui as caixinhas deles, né? Vou mostrar os dois ao mesmo tempo aqui para você. Aqui na parte do lado ele mostra algumas especificações, você pode ver que são as mesmas, né? O Bluetooth 5.3, o mesmo range de resposta de frequência, a distância de trabalho dele, né? Que você pode ficar do seu celular, a autonomia que são 9 horas até 33 horas totais contando com a carga da case, que tem aí uma bateria, né? Cada fone 40 mAh e 300 mAh da case. Então vamos abrir eles aqui, né? Vou abrir junto justamente para te mostrar a diferença também no design deles, né? Que na verdade no design não tem diferença nenhuma também. Então, primeira coisa, aqui os acessórios deles, né? Eu vou mostrar só desse daqui porque é a mesma coisa. Então, tá aqui dois pares de borrachinhas extras e aqui o cabinho USB tipo C. E aqui na parte de dentro a gente tem o manual dele, né? Dessa outra forma aqui que eles estão melhorando bastante a forma de apresentação. Tá aqui o manual SoundBeats Opera 3 e aqui o encarte falando sobre o aplicativo SoundBeats. Então, vamos tirar os fones aqui, né? Esse aqui, o Opera 3 e esse daqui, o Opera 05. Você pode ver que eles têm exatamente o mesmo design, né? O que muda é que o Opera 3 é bronze, né? E o Opera 5 é preto. Mas praticamente a mesma coisa, escrita a mesma coisa aqui, que é Hear Your Imagination. Aqui a gente tem um LEDzinho, né? Quando a gente abre as cases aqui, ó, acende esse LED, mostrando aí como que tá a carga da case. Já vou te falar como que você identifica isso. E aqui na lateral dele tem esses dois botões aqui, né, que é para você entrar no modo de pareamento, também resetar os fones. E aqui atrás a gente tem entrada de carregamento e escrito SoundBeats. Não dá para negar que é uma qualidade de construção realmente diferenciada, comparada aí principalmente com os outros fones da SoundBeats que a gente já mostrou aqui. Então é uma qualidade muito boa, fones realmente diferenciados. E olha só o design desses fones. Muito bonito, realmente chamam bastante atenção, eles têm realmente uma construção diferenciada, tá? Então, vou tirar aqui os fones, um de cada lado, para a gente poder mostrar as diferenças. E olha só, são exatamente iguais no design, o que muda justamente a cor dele, né? Então o 03 é mais bronze aqui, né? Tem um bege aqui, uma cor mais bronzeada, inclusive nele aqui também, ó, escrito aqui Design by SoundBeats. Dos dois fones, né? Tem o mesmo escrito aqui na parte de cima, o furinho aqui dos microfones na parte de cima também, e é refletivo, né? Você consegue ver tipo um espelho mesmo assim, ó. Muito legal, muito bonito mesmo. E aqui a gente tem a entrada dos fones, né? O que fica aqui mais próximo, encostado ali no seu ouvido, é exatamente igual também, e é pequenininho, né? Então encaixa muito bem esse fone por causa desse formato aqui. Mas você pode ver que os fones são bem grandes, né? Eu achei eles muito grandes. Vou comentar um pouco mais sobre isso no encaixe, que eu acho que é um dos pontos negativos dele, tá? Mas é muito bonito, não dá pra gente negar. Olha só a saída de som deles, né? São bem grandes. Muito legal mesmo, eu acho que a SoundBeats evoluiu bastante com esse novo modelo, tá? E pelo fato deles serem grandes assim, né, eles conseguem entregar uma autonomia muito boa, mas que tem uma diferença muito grande também se você utilizar o ANC e o LDAC. Então, se você utilizar com cancelamento de ruído desligado, você vai ter aí 9 horas de autonomia e 33 horas totais com a carga da case. Já se você ligar o ANC, são 7 horas de autonomia e 28 horas totais com a carga da case. Agora, se você utilizar só o LDAC, cai para 6 horas. E se você usar LDAC e cancelamento de ruído, são 5 horas e 17 horas totais, tá? Então, cai bastante essa autonomia aí dos fones. E esse LEDzinho aqui significa que ele está acima de 50%, entre 10% e 49% ele vai estar um amarelo, meio laranjado aqui. Agora se tiver vermelho, quer dizer que ele está aí abaixo de 10%, então você tem que colocar para carregar, porque senão você não consegue nem conectar os fones, tá? Se acabar a bateria da case, você não vai conseguir conectar nem desconectar nada, porque não vai identificar que você colocou eles dentro da case. Agora eu acho que faltou, né, o carregamento rápido, que não tem, e também o carregamento sem fio, que eu acho que fones dessa qualidade, fones premium, deveria ter pelo menos o carregamento sem fio. E o protocolo de resistência deles
é o IPX4. Então se você quiser utilizar aí para correr, academia, esporte, se você suar bastante, você não precisa se preocupar, porque o IPX4 ele vai garantir que os fones não vão estragar, beleza? As borrachinhas são mais rígidas e de silicone, o que isolam muito bem sem deixar vazar som e reduzindo passivamente bem o som do ambiente. Mas é extremamente necessário, mais do que outros fones, que você escolha a borrachinha correta. É o que vai dizer se eles vão cair ou não do seu ouvido. Isso porque os fones são bem grandes, ficam afastados, para fora do ouvido, e a fixação dele, infelizmente, não é perfeita. A grande maioria dos fones ficam bem fixados nos meus ouvidos, inclusive cápsulas, mas com estes não foi assim, tá? A insegurança é constante e eu tenho que ficar ajustando várias vezes nos ouvidos. Tentar deitar por cima deles? Nem pensar. Se você gosta de fones mais discretos, esse aqui com certeza não vai te agradar. O Bluetooth dele é o 5.3 e quando você abre a case vai aparecer lá no seu celular respectivamente SoundPits Opera 5 e SoundPits Opera 3, dependendo do caso. E em nenhum dos casos eu tive problema de conexão, ficar picotando som, nada disso, a conexão deles é muito boa. E esses fones seguem a mesma linha das funções aí dos outros fones da SoundPits. Eles não têm detecção de uso, você consegue desligar os fones sem voltar para dentro da case, basta segurar pressionado por 10 segundos. Se você quiser ligar, segura pressionado por 1,5 segundos individualmente. Para você diminuir o volume uma vez do lado esquerdo, aumentar o volume uma vez do lado direito, próxima música 1,5 segundos do lado direito e 1,5 segundos do lado esquerdo, você alterna entre os modos de cancelamento de ruído, então ele não tem como retornar a música. Para você dar play ou pause são 2 vezes em qualquer dos lados, chamar assistente 3 vezes em qualquer dos lados, e para atender e encerrar a ligação são 2 vezes em qualquer dos lados, e para rejeitar 1,5 segundos. E o aplicativo deles, infelizmente, é muito simples, ele vai servir basicamente para você atualizar os seus fones, tem como você controlar o volume pelo aplicativo, você pode escolher também entre os presets de equalização disponíveis no próprio aplicativo, ou até criar sua própria equalização. Você pode ativar, desativar o modo ambiente ou ANC e também alternar para o modo normal através do aplicativo. Você pode desativar a função de um toque, que é para evitar o acionamento acidental quando você for ajustar os fones dos ouvidos, por exemplo. Ou seja, não tem como configurar as funções. Eu espero, sinceramente, que eles implementem isso em breve. Bom, e falando aqui do cancelamento de ruído, só de você estar com a borrachinha correta, utilizando o modo normal mesmo, o isolamento passivo dele já é bom. Mas ainda fica aquele barulho de ar-condicionado, conversa do fundo e tal. Aí quando você ativa o cancelamento de ruído, a redução é excelente. Fica até aquela sensação de vácuo, sabe? Como se estivesse sugando ali no ouvido. É muito bom o cancelamento de ruído dele, eliminando os ruídos de ar-condicionado, ventilador, ruídos padrões no geral, e até reduz um pouco das vozes das pessoas conversando no fundo. E no barulho de vento dele é alto e contínuo. Infelizmente, ele não tem redução de ruído de vento. Então, saiba que se você for utilizar ele para pedalar ou estiver em algum lugar com bastante vento, isso vai te atrapalhar. E é claro, esse barulho também tem no modo ambiente, é no mesmo nível, tá? Utilizando ele no modo transparência, você vai ter esse ruído bem alto aí nos ouvidos, infelizmente. E ele tem apenas um modo de transparência mesmo, o som fica bem natural, sem delay no som do ambiente externo, na rua, na academia e no trabalho, dá para você ouvir tudo tranquilamente, só que não é aquela abertura perfeita que parece que você está sem utilizar os fones, tá? Ainda tem uma leve interferência, te lembrando sempre aí que você tem um fone no ouvido que não está ouvindo no volume real do ambiente, beleza? E essa é a captação do SoundPits Opera 03, também é uma qualidade de captação que vai te atender, você acha que é uma boa captação ou não, a pessoa vai te ouvir bem do outro lado, e também simulando aqui, um ambiente bem ruidoso, com bastante pessoas conversando ao seu redor, para que você possa avaliar também como que vai ser essa qualidade nesse tipo de ambiente. E é claro, manda aqui nos comentários o que você está achando. Os fones, para atender a grande maioria das pessoas, ele tem que ter uma qualidade de ligação boa também, A pessoa tem que ouvir bem, claramente. Então, estamos testando aqui como que é a qualidade do microfone do SoundPits Opera 5. E é claro, vamos avaliar também a redução de ruído dele em ligações. Avalie aí para mim como que está essa redução de ruído, me manda aqui nos comentários. Os dois modelos têm um som muito limpo. Se você ouvir rock ou acústico, por exemplo, dá para você perceber bem a naturalidade que ele toca com a fidelidade excelente, ótima regulagem dos médios e agudos com volume muito bom. Mudando para músicas com mais graves e instrumentos mais misturados, você não percebe sobreposições e consegue prestar atenção em cada instrumento, é fácil aquela separação dos instrumentos.
todos os estilos que eu testei ele foi muito bem. Os graves não são aqueles pesados, né, que estronda no seu ouvido sem definição, eles estão bem presentes, mas bem balanceados em relação às frequências mais altas. A diferença que eu percebi entre o 3 e o 5 é que o 5 é um pouco mais claro nos médios e agudos, além disso, os graves um pouco mais definidos, o que me pareceu em algumas músicas que os graves do Opera 03 se apresentou um pouco mais contundentes. Mas no resto, inclusive no volume, eles são muito parecidos. Não são fones aí para quem quer um volume que chega a doer os ouvidos, ele tem um bom volume sim, para você apreciar a música sem incômodo do barulho externo. E eu testei eles também no LDAC e realmente apresentou uma qualidade maior, tá? Mas eu confesso que eu utilizei mesmo só na primeira carga dos fones porque a bateria realmente drena rápido e sem o LDAC a qualidade do som já é excelente. Apesar da construção excelente dele, ele tem um design maravilhoso, né? E toda a qualidade, ele ainda peca em pontos básicos, como a falta do carregamento sem fio e também do carregamento rápido e, é claro, não retornar música, né? E eu não podia deixar de falar também do aplicativo, que é muito básico. Mas eu acho que pela qualidade dá para você aceitar esses pontos. Mas o maior problema, na minha opinião, foi sim o encaixe, tá? São cápsulas grandes e os fones não ficam totalmente acomodados nos ouvidos. Mas e aí, o que você achou do Opera 03 e do Opera 05? É do jeito que você esperava? Manda aqui nos comentários se você curtiu e qual desses dois modelos aqui você prefere. Bom, fique agora com os testes de delay, mas antes, deixa o seu like e inscreva-se no canal que tem uma fila grande de reviews para sair aqui, beleza? Então um abraço e até o próximo vídeo. Meia hora de manhã, meia hora de tarde, aí depende de cada um, né? Se organiza aí dependendo da sua vida e separa uma horinha por dia que você vai fazer o tradicional bunda na cadeira, ou seja, você estudar, por exemplo, 5 horas no sábado de tarde. Assim, todo dia é melhor do que poucos dias. Este é o resultado.